As melhores respostas de Pablo Marçal na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Se gostou, segue, curte e compartilha. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse ainda mais? A gente já está batendo... Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade. Não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? Importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. É um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade. Primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. Então, você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras. A pergunta vai pro Boulos. Das autoras da ampliação da lei de cotas no Congresso Nacional e venho demonstrando o meu compromisso com o combate ao racismo também na Por que você não colocou uma vice negra? Debate. Você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José, sei lá como é que chama essa de seu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo, e só tem uma demonstração no país inteiro de um PT do pessoal, que é uma grande merda nessa nação. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Padre Kelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio pra tumultuar, você é uma caricatura. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai... Você terá 1 minuto para fazer essa pergunta, por favor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é 1 minuto. Já está contando o tempo? Já está contando o tempo. Já estava falando, já, é só soltar o tempo. Por favor, mantém. Olá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante 1 minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então 1 minuto. Ok, eu interrompi, tudo bem. Estava tá bom, pode prosseguir 1 minuto para a pergunta. E todos os cidadãos de São Paulo de conhecer. Só uma correção, é cidadãos. Muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? É o meu braço? Por que meu braço? Não, de ficar arrepiado. Na sua inocência, conheça o seu coração. E se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Não é jornalismo, não, é justiça. Calma, que eu estou respondendo. Não, você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, descia o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir para cá. Não lê, né? Justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não tem. Eu queria alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Mas de onde você tirou então que o... É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é candidato... Aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta execuível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. Não tem como. Se você puder trazer um, você usa no plural. Especialistas, eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... E, na verdade, a gente sabe que essa condenação, ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder de jeito. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo. Você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor, então eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado dever. Acha, de fato, que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? O que a militância poderosa no jornalista tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Osias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação.
Vocês tratam as pessoas como, como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas... Perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Mas foi o que o senhor falou. Não, se bem que é para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. Voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no... Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem... Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca... Tá pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Pro Josias eu também respondi. Pablo Marçal, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a Isto É. Boa tarde. E quando forem ler meu currículo mais uma vez, coloca ex-atendente de call center, ex-instrutor de treinamento. Tem muita coisa aí, eu não entendo o motivo de vocês colocarem esse ex-coach aí, mas vamos começar agora. Você conhece quem é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só estou fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um, pelo menos. É que eu só estou fazendo a pergunta. Não, você está fazendo um ato discriminatório contra os empresários. De tempo, Ricardo Nunes tem 2 segundos para falar. Ricardo Nunes. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo.